E aí galera, aqui é o professor Lui e hoje teremos nossa última aula sobre bioquímica. Vamos conversar um pouco de proteínas, porém falando da função dela ligada a enzimas. Então vamos nessa. Primeiramente, a gente precisa saber que as enzimas são proteínas com função catalítica, que seria para acelerar uma reação química. Se você tem uma molécula grande e precisa dela fragmentada, você vai gastar grandes quantidades de energia e tempo para quebrar essa molécula até a menor parte. Já com a enzima participando da reação, esse tempo é diminuído e há uma economia de energia gigante para as células e para o organismo. Isso é bem visível durante a digestão de alimentos. Tipo pela manhã, antes de ir para a escola, você come aquele pão com ovo frito dentro. Lembra lá que o pão é um polissacarídeo. Ou seja, ele tem milhares de moléculas de glicose ligadas. E o ovo é um polipeptídico, vários aminoácidos ligados. O corpo não vai conseguir absorver esses alimentos no formato que estão. Você terá enzimas como a amilase salivar e a pepsina no estômago, transformando eles em pedaços cada vez menores, em glicose e aminoácidos, para serem absorvidos lá no intestino. As enzimas são classificadas em dois tipos. As enzimas simples, que estão na forma ativa e possuem a função catalítica, sem a necessidade de outro componente, e as enzimas conjugadas, que são duas partes individuais, que ao trabalharem juntas, possuem a função catalítica. Essa enzima conjugada tem dois componentes. O primeiro pode ser a coenzima, um composto não proteico, que pode ser tanto vitamina quanto sais minerais. Ele não possui função catalítica. E o segundo pode ser uma apoenzima, um composto proteico, constituído de aminoácidos, porém ainda sem função catalítica. Durante uma reação, você vai ter a coenzima e a apoenzima se unindo, formando o que chamamos de holoenzima, um complexo proteico agora já ativo e com função catalítica. Com a minha enzima agora ativa, seja ela simples ou conjugada, eu terei ela pronta para receber seu substrato no sítio ativo. Lembrando que para cada enzima, você terá um sítio ativo certo para cada substrato. Nosso exemplo aqui é a enzima maltase, encontrada lá no intestino delgado com um sítio ativo que funcionará somente para a maltose, que ainda não foi digerida. A maltase irá quebrar a maltose em duas moléculas de glicose para ser absorvida no intestino grosso. Porém, se eu quiser usar a mesma enzima para quebrar uma sacarose, não vai funcionar, pois a enzima para a sacarose é a sacarase. As enzimas, elas são altamente específicas. Vão funcionar como um sistema de chave fechadora. Você deve usar cada chave para sua fechadura e cada enzima para cada substrato. Como falamos lá no comecinho, as enzimas são proteínas com função catalítica. Isso quer dizer que os mesmos problemas que você tem de desnaturação com as proteínas, você terá com as enzimas. Se você mudar temperatura, pH ou pressão, você corre o risco de desnaturar a enzima e prejudicar a reação que vai ter que ocorrer sem a enzima. Olhando no nosso gráfico, podemos ver que as enzimas têm pH específico para funcionar. Se a enzima estiver em outro pH, ela não irá se tornar ativa ou funcionará de forma mais lenta, prejudicando a reação. No caso do nosso gráfico, a enzima funciona em pH neutro, igual à enzima amilase salivar na sua boca. Se por algum motivo sua boca estiver mais ácida ou mais básica, a amilase não vai exercer sua função. Esse é um dos motivos para você escovar os dentes sempre, para manter o pH da sua boca sempre neutro. Temos enzimas que funcionam em pH ácido, como a pepsina no estômago, juntamente com o ácido gástrico, e enzimas que funcionam em ambientes básicos, como a tripsina, que você encontra próximo ao fim da digestão lá no intestino. Bem, galera, aqui chega o fim das nossas aulas de bioquímica. Nos vemos na próxima aula com as aulas de citologia. Até mais!